Então, um momento linear equivale, né, também conhecido quantidade de movimento linear. Quantidade de movimento. Então, basta ter a velocidade e a massa. Se a quantidade de movimento, eu preciso apenas de velocidade e, é óbvio, da massa. É chamado de momento linear, que não passa tão bem essa ideia, né, de quantidade de movimento linear. Então, até é importante ressaltar isso. Quando você fala momento linear, você tem que pensar em quantidade de movimento. E se é movimento, tem velocidade. Então, basicamente, é só multiplicar. É uma grandeza vetorial definida pela velocidade e pela massa. É claro que depende do referencial, né? Se a gente for usar aí a segunda lei, né, a gente pode trabalhar com esse conceito associado à força. A taxa de variação, olha a derivada. A derivada está aqui indicada, né? A taxa de variação do movimento linear no tempo vai me dar a força resultante. Então, quando tenho aqui dp dt, taxa de variação do momento linear em relação ao tempo. Isso é grandeza, força resultante. Então, a gente consegue fazer uma associação entre a força e o momento linear, né? Quando você faz essa relação com as derivadas do momento linear, derivada, variação do momento linear. Então, isso é a variação da quantidade de movimento no tempo. Quem é que faz uma alteração do movimento na física? A força. Então, a força vai proporcionar uma alteração no movimento e no tempo. Então, essa variação na quantidade de movimento é a força resultante. A gente também pode expressar elas substituindo, né? No caso, a variação de P pelo produto massa vezes V, né? Massa vezes a velocidade. E no caso vai ser a massa é uma constante, ela sai aqui da derivada, ó. Ela sai para fora. Então fica a massa vezes a variação da velocidade no tempo. Opa, a variação da velocidade no tempo é a aceleração. Então chega ao consenso que força é igual a massa vezes aceleração. Força é igual à variação da quantidade do movimento no tempo. Então, essas relações são muito interessantes. Então, não podemos esquecer o que é momento linear. É a quantidade de variação da velocidade, né? do movimento linear de uma partícula. Então, falando nisso, a gente sabe que a gente pode ter somas vetoriais desse movimento, né? Como está aqui expresso, desse momento linear. E aí vai entrar as velocidades intermediárias, que você tem a V1, V2, Vn, tá certo? Lembrando sempre dessa relação, né, que a variação vai estar ligada à variação essa última fórmula aqui, a variação do momento linear sobre o tempo é a força. E essa força é conservativa? Então, sim. Então, o momento linear, a variação da quantidade de movimento, né, baseado nas interações entre as forças, por exemplo,
Se houver uma força externa, zero, né, você vai ter a quantidade de movimento constante. Ou seja, ela vai se conservar. Se não tiver ação, né? Se as forças resultantes, né, forem nulas, né? A gente chama aqui de forças externas. Então, um momento linear, o vetor, vai permanecer nulo, certo? E aí nós temos que essa soma não vai variar, ela é constante. Que é constante essa soma. Então, a ideia do momento linear é ligada à ideia do movimento. Nesse simulador, nós temos um momento de inércia. Então, aqui vocês têm corpos com várias formas, né? Podemos aumentar aqui, diminuir o ângulo desse plano. Diminuir um pouquinho aqui, e aí nós temos um comportamento ligado ao movimento. Todos eles têm massas diferentes, né? Essas massas aqui, então, as massas vão influenciar na quantidade do movimento, porque vão alterar o tempo aqui no deslocamento, né? Então, o que é momento de inércia no caso, né? Nós estamos trabalhando com a quantidade de movimento linear diz respeito a produto da massa vezes a velocidade. Aqui a gente tem mais uma questão de... Vamos botar as fórmulas, né? Olha aqui. O tempo maior foi dessa primeira figura aqui. Essa primeira superfície. 1448. Ele é que leva mais tempo para completar essa descida. O ângulo que eu botei aqui é 11 graus. Gravidade, estou usando 10. O espaço percorrido é 1 metro. Bom, ele leva mais tempo, então a gente pode dizer que ele tem um momento linear, né, menor do que os demais. Ele vai ter uma velocidade menor do que os demais. Então, o momento linear dessa última figura é menor. O mais rápido foi essa bola aqui, né? E essa bola mais clarinha, né? Uma cor mais diferenciada. Se eu diminuo aqui um pouco a massa, deixa eu ver se a gente consegue diminuir aqui e ver o que é que acontece. Não houve alteração, pelo menos nesse caso. Vamos ver agora. Não alterou. A massa não influenciou no tempo, né? Mas a forma, né? No caso, é possível definir a velocidade, as acelerações aqui, usando essas formas aqui com frações e com a gravidade com seno do ângulo, de 11 graus. Mas o que nós temos assim? Basicamente, fazendo uma comparação com o momento linear, é que a figura de baixo, essa figura vazada, ela tem o menor momento linear menor momento em relação a essa primeira figura. Ela tem uma menor velocidade. Então, a quantidade de movimento associada a ela é menor. Aqui também existe um R ao quadrado, que está ligado aí a massa desses corpos aqui, certo? Aumentando aqui o ângulo. Nós vamos ter tempo bem menores, né? Tá aqui, ó, o maior tempo foi 0,0
0,98, que continua sendo o dessa superfície vazada. Voltando aqui, nós temos um probleminha, né, que diz aqui, ó, você tem aqui uma massa de 10 quilogramas, ele vai disparar aqui uma granada, né, com massa 0,2, velocidade do solo 300 metros por segundo. Qual a velocidade de recuo do lança-granadas? Época de guerra aí, tem muita física nos instrumentos balísticos. Então aqui, qual os valores da energia cinética e do momento linear do lança-granadas? Então você tem uma velocidade de recuo, aqui estão os vetores, né? Então vamos lá. Vamos pensar aqui bem, ó. Tem as somas ligadas aos momentos, né? Componente horizontal do momento linear e do lança-granadas vai ser sempre massa vezes velocidade, né? Cada um aqui com uma denominação diferente. Granada com G e o lança-granadas também com L. Então, eu sei que os momentos lineares somados, né, em relação ao movimento pode ser expresso da seguinte forma, né? Já que as forças serão anuladas, né? Você tem o momento da granada inicial mais o momento do lança-granadas inicial, vai ter que ser igual, a soma deles vai ter que ser igual ao final. No final, a gente pode trabalhar com as massas, né, e as velocidades. No caso da granada, deu 300, a velocidade da granada, 300 metros por segundo. Absurdamente alta, né? E aqui a velocidade do lança-granadas não tem, né? A taxa de esse movimento contrário. Então, aqui coloca como uma variável desconhecida, trabalha para encontrar a velocidade dela. Então, a gente encontrou essa velocidade de recuo, V, do lança-granadas, usando a ideia, né, de que não há uma força resultante externa atuando sobre o sistema. Então, posso usar, né, a lei de momento linear horizontal total do sistema. Antes vai ser igual a depois. Então, antes estava nulo, né? Depois, aí tem uma diferença das velocidades, né? Porque no momento inicial a velocidade era zero, né? Então, anulou aqui. E aqui não, no segundo momento, você tem uma velocidade que você vai introduzir na fórmula. Aí as massas também entram na fórmula. No momento inicial a massa entrou, mas a velocidade era zero, né? Então, essa aqui vai ser a nossa velocidade de recuo do lança-granadas. Agora, a energia cinética é fácil demais, né? Você vai trabalhar com a fórmula mv ao quadrado. Então, você vai trabalhar com essa fórmula, né? Vai trabalhar com a velocidade que a gente achou. Aqui tem um erro aqui no valor, né? É a massa do lança-granadas. No caso, 10. Aqui é 10. Então, aqui 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 36, né? 180 joules é a energia cinética. Pronto, eu tenho a energia cinética, tenho a velocidade, tenho a massa. Eu vou usar aqui o momento linear, ou seja, a quantidade de movimento de um corpo. É a massa vezes a velocidade. Então, já tenho a velocidade, 6, a massa é 10. Então, no caso do lança-granadas, deu um momento linear de 60 kg metro por segundo. Bom,
Então, lembre-se, falou de momento linear, é falar de velocidade em relação à massa. Quanto maior essa velocidade, maior o nosso momento linear. Então é importante entender isso. É uma grandeza física importante. Momento linear, quantidade de movimento de um corpo. Até mais.